Boa noite, meus amigos. Nessa noite de sexta-feira abençoada, 15 de maio de 2020, 20 horas e 3 minutos. Estou entrando aqui mais uma vez para conversar com vocês esta noite maravilhosa que Deus nos dá. Falarmos um tema bem propício para esses dias. Vamos falar sobre igreja. E para conversar comigo essa noite sobre igreja, sobre pandemia, convido agora meu amigo, meu irmão Guilherme Cesarino, amante, estudante da teologia boa também. Você vai entrar aqui comigo para nós conversarmos um pouco da palavra de Deus, da história da igreja. Vou chamar meu amigo Guilherme aqui agora. Boa noite, meu amigo Guilherme. Irmão, boa noite, tudo bem? Boa noite, Pato. Tudo bem? Bem. Mais uma Beleza. vez, estamos aqui para conversarmos um pouco da palavra de Deus, da história da igreja, do cristianismo, Sim, sobre esse muito momento bom. que estamos falando, sobre a igreja, sobre a pandemia. É um que acaba sendo até um desafio para a gente mesmo, né, irmão? Sim, Porque é um tema atual, mas é um tema que é muito pouco explorado, né? A sim, igreja na sociedade. sim. Como todo mundo fala na sociedade em geral, é uma novidade, é algo novo, né? Para as Sim, pessoas hoje em dia, mas sabemos que já aconteceu também isso em outros tempos, né? já, já. A gente até tinha comentado antes, né, de grandes ministros de Deus que enfrentaram várias epidemias, pandemias também. E eles agiram com extrema coragem, Sim, que é muito diferente de insensatez que a gente vê hoje, né? isso. Mas que enfrentaram de maneira bem honrosa isso daí. Vamos, Isso. vamos orar? Vamos orar para a gente começar, irmão? Vamos sim. Você ora? Ó Deus, Pai de amor, Pai de justiça, nosso Deus soberano, todo-poderoso, que está no controle de tudo. Aqui estamos, Deus, mais uma vez, irmão Guilherme, para conversarmos sobre igreja, Pai. Sobre aquilo que o Senhor escolheu para levar o teu evangelho adiante, ó Pai. Sobre os teus escolhidos, sobre o teu povo e sobre a tua palavra, Deus. Nesse momento que estaremos aqui conversando, ó Pai, pensando na tua palavra. Fala conosco através do teu Espírito Santo que habita em nós, que ele possamos só falar somente a tua palavra, nada de nós mesmos, ó Deus. Esteja conosco nesse tempo, Pai. E que possamos sair daqui, depois dessa live, quem aqui assistir, seja edificado pela tua palavra, Pai. Te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Boa noite, irmão Claudinho. Irmão Claudinho está aí, ó. Boa noite. Boa noite, irmãos. Claudinho, Claudinho. o Claudinho, pastor Guilherme, a Neia também. Isso. Abraço, pastor Guilherme. Vi ele somente aquela vez lá, mas foi uma honra poder conversar com ele. O irmão José Viva também. Amém. Legal. Então, como o tema é a relevância da igreja na pandemia, né? Isso, Dani, isso. Isso mesmo. Então, igreja diz que igreja no grego significa chamados para fora, né? Exatamente, Para exatamente. fora da onde seria, irmão? Ó, irmão, na verdade, igreja, hoje, o conceito que se entende de igreja é um conceito muito errado, muito superficial. É claro que se for para a gente explicar de uma forma bem aprofundada, a gente tem que dedicar dias e dias e dias aí estudando, para dar um estudo relevante mesmo, né, aprofundado. Mas, de modo geral, hoje, o conceito que se tem de igreja
é o conceito de templo e denominação, o que é totalmente errado, né? Hoje, as pessoas têm a ideia do que o quê? Igreja em si é você ir a um lugar cultuar o Senhor. Não, esse seria o templo, né? E no caso, se a gente for estudar a origem da palavra no grego, a gente vai ver que a palavra igreja no grego, ela significa assembleia, com um conjunto, né? Também, como posso dizer? Na verdade, assim, contexto histórico seria um conjunto, uma assembleia, né? Onde haviam certas conversas, alguns debates de forma democrática, e nisso se teve a origem da palavra igreja, né? De forma bem resumida, bem por cima. Sim. E o papel da igreja na sociedade hoje? Será que está sendo o papel da igreja correto, como a Bíblia nos manda, né, irmão? Então, eu acho que realmente hoje, pelo que vem acontecendo, eu creio que não. Hoje, a igreja, ela assumiu um papel de, como eu posso dizer, ela assumiu um papel de que ela tem que fazer totalmente parte da sociedade. E esse fazer parte, né, com esse pensamento que a igreja, nossa, sou alto, e, esse papel que a igreja assume hoje, eu entendo que assim, não a totalidade, mas assim, ela vem querendo assumir o papel de fazer parte da sociedade, de pertencer à sociedade de uma forma de aceitar o pensamento não cristão como sendo algo extremamente normal, extremamente relevante. Mas eu creio, assim, de acordo com o que eu vi, que o papel da igreja na sociedade é exercer os seus deveres. Ou seja, se a gente for pegar Marcos 16:15, que é um texto bem conhecido, o que Jesus disse? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? Sim. Então, eu creio assim, que o papel na igreja hoje, na sociedade, não é se amoldar aos padrões da sociedade. Sim, o papel dela continua sendo o mesmo desde há 2.000 anos atrás, que é o quê? Pregar o evangelho, né? Ser um diferencial na comunidade, na sociedade. Mas o que acontece é que o quê? Hoje a igreja, ela perdeu um pouco da visão de proclamar o evangelho, de ser um mensageiro, uma mensageira de Deus aqui, né? Isso. Hoje, a igreja em si, ela assume um papel como um clube social, ela vem assumindo. Claro, não em sua totalidade, mas uma Isso. boa parte hoje da igreja evangélica brasileira, ela assumiu um papel de um clube social, aonde eu tenho que ter certas programações para os meus filhos, eu tenho que ter certas programações para os adolescentes, certas programações para os homens, eu tenho que ter um extremo conforto, não que isso seja errado, mas a igreja assumiu essa questão de clube social de uma forma tão enfática que acaba abafando a proclamação do evangelho, né? Ou seja, muitas pessoas hoje não escolhem uma igreja de, poxa, eu vou ir naquela igreja porque lá se proclama o verdadeiro evangelho e isso torna aquela igreja diferente. Não. Hoje, muitas pessoas, não, eu vou naquela igreja porque eu vou ter isso, ou eu vou ter aquilo, ou eu vou ter um outro benefício que ela Se sentir pode me bem, né, irmão? oferecer. Um lugar que você Oi? sinta bem, um lugar que você se sinta bem, as pessoas querem hoje, né? Exato. É até estranho, né? Porque na realidade é até Ao um contrário. pouco confuso o que eu vou falar, mas na verdade o confronto, a gente tem que se sentir mal quando a gente vai. Sim, A gente tem que ser confrontado com o nosso pecado, com a nossa pecaminosidade, né? isso. É para se sentir mal quando você vê confrontado com outro exemplo do pecado e com a santidade de Deus, né? Exato, exato, né? Então, acho que o papel dela continua sendo Marcos 16:15, que já que assumindo que igreja somos todos nós, né? É uma reunião de pessoas que foram chamadas para pregar o evangelho mundo afora.
Então, esse que é o papel dela, principal. Proclamação do Evangelho de Deus, né? Das Sim. boas novas de salvação. Esse é o papel. Tanto é que em Atos 2, 46, 47 também, a gente pode ver, né? E diz lá que todos os dias o Senhor acrescentava almas que seriam salvas, almas salvas. Isso. Finalzinho do 47, né? Isso, fala isso. Isso, Acrescentar no Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. certo, é isso, exatamente. Então, eu acho que o papel da igreja em si ainda, principal, é esse. Seria a proclamação do evangelho. Seria eu pregar o evangelho verdadeiramente, né? Só que pena que hoje há muitas, como se diz antigamente, há muitas perfumarias aí que as pessoas querem se preocupar com que a igreja, na verdade, se preocupa, né? E esquece o principal. Isso. E isso, infelizmente, tem entrado em muitas igrejas históricas também, igrejas reformadas, né? Isso. Infelizmente. Graças a Deus, em um menor número do que se a gente for pegar em outras linhas teológicas aí, mas para você ver o grau de mistura que está havendo entre a igreja e sociedade. A igreja, eu penso que ela não deve se misturar com a sociedade no sentido de assumir padrões que são contrários à palavra de Deus, né? Sim. Por exemplo, um exemplo. Eu fui para Curitiba lá, numa grande igreja que tinha lá, né? Fui por causa da faculdade, numa grande igreja, e lá tem uma questão que chama culto contextualizado. Era o único dia que eu ia ficar lá, que eu consegui ir no culto, eu fui. Era um culto onde se tinha balada, onde se tinha um jogo de luzes digno de um show, onde se tinha muita gente andando, muita gente conversando, tinha cerca de 4.000 pessoas no culto. Clube mesmo, como falou, né? Clube mesmo. Sim, então eu entendo que muitas pessoas, a igreja em si, ela tem se misturado com a sociedade, sendo que a importância dela é mostrar luz para essa sociedade, é mostrar os padrões bíblicos para essa sociedade, né? Até o pastor Guilherme comentou aqui que muitas pessoas dentro das igrejas não têm relação com o evangelho transformador, mas com uma comunidade que presta serviços religiosos. É exatamente isso, né? É a questão de que a gente está falando, do clube social, né? Vamos supor, eu vou lá porque eu preciso de uma bênção, ou eu vou lá porque é melhor que meu filho cresça brincando com pessoas da igreja, lá com crianças da igreja, do que com crianças do mundo. Então, parece mais assim, as pessoas não querem um compromisso real com o evangelho, igual o pastor Guilherme falou, o evangelho transformador, aquele evangelho que a gente deixa de ser Saulo e se torna Paulo, né? Então, é muito complicada essa visão. E essa visão, eu creio que essa visão só tomou uma forma, um corpo tão concreto assim, devido à omissão da própria igreja. Sim. Em proclamar o evangelho que transforma, o evangelho que muda, né? Ao contrário do que está aqui no versículo 42 de Atos 2, um pouquinho antes que o irmão Leo citou aí. E perseveraram na doutrina dos apóstolos. Desviou a doutrina dos apóstolos, né, irmão? Exato. Exatamente. Perseverou como a igreja primitiva. Oi, irmão? Não entendi. Não perseverou na doutrina dos apóstolos como a igreja primitiva, né? Não perseverou. Não. É lógico que a igreja, ela tem um papel fundamental, sim. Ela tem que se conversar com a linguagem atual. Mas essa conversação, eu entendo, no meu ponto de vista, isso não é a Bíblia que fala, essa conversação se dá ao fato apenas de facilitar o entendimento da pregação do Evangelho. Mas aí hoje, muitas pessoas de renome no meio religioso, teológico, entendem que essa conversação que a igreja tem que ter com a sociedade é você se amoldar aos padrões do mundo, entendeu? E eles se amoldam com o intuito de falar o quê? Bom, desse jeito a gente está conseguindo pessoas. Só que aí que está o problema.
às vezes a igreja ela não cresce, ela está estufando, né? Se você pegar uma igreja local, muitas vezes lá você coloca pessoas que tocam muito bem, cantam muito bem, ou pregadores que têm uma oratória excelente, sabe, um carisma excelente, mas aí a gente vai ver o quê? Vem aquele monte de pessoas, mas que não vieram pelo evangelho, vieram por causa dos serviços mesmo, vieram por causa, de certa forma, de uma estrutura, de um bem que a igreja pode oferecer a ele e ele pode usufruir, que fica confortável a ele, né? Sim, em vez da igreja influenciar o mundo, está sendo influenciada, né? Exatamente, exatamente. Olha, o irmão falou voltando a Atos, né? Sim, Dizia que é o que a igreja primitiva fazia, isso. perseverando, unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, né? Ele continua. E eu acho que essa questão, eu estou olhando para cá, que é onde está o meu esboço, Sim. a gente pode entrar no item 3, né? Que a gente estava planejando, a Social da igreja. importância social da igreja. Aí que entra um papel assim também que a igreja tem negligenciado. Se de um lado a igreja tem cedido para a sociedade, se amoldado a certos padrões da sociedade, padrões que são totalmente antibíblicos, por outro lado, a igreja ela esqueceu da ação social também. Sim. Hoje eu penso assim, se tratando da importância social da igreja, ou seja, a importância da igreja numa sociedade, primeiro ponto, lógico, alimentar as nossas almas com a pregação do evangelho, proclamar o verdadeiro. Mas também a gente vê no livro de Atos, nas cartas pastorais também, que logo a gente se aprofunda mais nisso, que a igreja ela tem um papel também de ação social. Ela Jesus tem foi assim, irmão. Jesus foi assim, né? Vamos dizer. sim, com certeza. E se a gente vê lá, a igreja primitiva, quando ela se iniciou, havia uma preocupação enorme, enorme com os órfãos, com as verdadeiras viúvas, né? Sim. Então, o que acontecia? Havia a coleta de forma bem geral, havia a coleta, e tanto é que foram nomeados diáconos para se trabalhar de forma bem Isso. resumida, trabalhar Atos 6. diretamente. Lá em Atos 6, Isso, né? exato. Eram nomeados diáconos para organizar essa questão da coleta e da distribuição entre os órfãos, os viúvos. Sendo que a Isso. igreja o quê? Quando a família, quando aquela viúva não havia nenhum parente dela, não havia nenhum parente dela que pudesse sustentar ela, pudesse ajudar, ninguém na família, então a igreja ela tinha que assumir esse papel de cuidar, literalmente cuidar daquela mulher, prover o alimento dela, prover o sustento dela, a dignidade e tudo mais, né? Então, assim, Isso. a igreja ela não tem que se moldar aos padrões da sociedade, mas Isso. ela tem uma função social, de ação social, que não pode ser negligenciada, né? Isso. Principalmente nesses tempos. A gente vê que a igreja, principalmente a igreja pós-moderna agora, o que acontece? Ela se voltou muito para dentro, para ela mesma. Ela pensou muito nos de dentro apenas e acaba esquecendo os de fora. Sendo que Isso. através dessa ação social que a Bíblia menciona que deve haver por parte da igreja, a gente pode ser um instrumento para que se ganhe almas também para Cristo, né? Possa ser uma estratégia, uma ferramenta bíblica para se ganhar almas. O que acontece hoje? Nós vemos mega igrejas, né? Mega igrejas apenas voltadas para o luxo, para a estruturação dela mesmo, para benefício próprio. Não que seja errado ter um lugar confortável para você ir, não que seja errado ter uma estrutura. Não, isso com certeza é muito bom. Não é muito gostoso você ir numa igreja, estar lá sentado confortavelmente, ouvindo a pregação. Só que a igreja tem assumido isso também como um ponto tão principal que ela esqueceu de ir para fora. Ela esqueceu de abrir as portas e chamar aqueles. Venham, ó, aqui há um evangelho que te salva. Ó, tá faltando pão? Vamos te ajudar.
sabe? Né? Não que a igreja é uma muleta para a sociedade, não. Mas a ação social em si faz parte do cristianismo. É o próprio exercício do amor ao próximo, né? Tiago chega a falar isso mesmo, né? Tiago 1:27, né? A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas as suas tribulações, se mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Tiago 1:27. Exato, exato. É isso mesmo. Ou seja, você vê que há a parte espiritual, há aquela parte que cuida do espírito, da alma, aí já entra questões mais teológicas, dicotomia, tricotomia, etc. Mas há também a parte da ação social. Alimente, a igreja tem o papel dela é ajudar os pobres. A igreja precisa fazer esse papel também. Não que às vezes muitas igrejas são pequenas, não conseguem atingir uma proporção enorme, mas pelo menos o mínimo ela tem que fazer. Porque dessa forma ela começa a se tornar relevante para a sociedade, né? Isso. Então eu creio que voltando ao item 2, o papel da igreja é proclamar o evangelho. Sua importância social seria o quê? Ajudar aqueles que realmente necessitam. Primeiro os de dentro, depois os de fora. Não focar só dentro e não focar só fora. Haver um equilíbrio. Bom, vamos ajudar os que estão aqui, né? Como na igreja de Atos. Bom, vamos ajudar as viúvas nossas, né? E depois, vamos para fora. São coisas que devem caminhar juntas, né, irmão? Exato. O cristianismo, muitas vezes, ele acaba sendo desmerecido porque ele é usado com excessos, né? Não há uma mediação, não. Equilíbrio, Não há né? um equilíbrio mesmo entre ensino, entre ação social, entre cuidado, entendeu? Entre exortações, não. Ou é um extremo ou é outro, ou é isso ou é aquilo. Não. A gente sabe, o cristianismo, eu acho que uma das palavras-chave dele é o equilíbrio. É o Sim. equilíbrio. E todo Né? exagero acaba fazendo mal, qualquer área da vida humana, né? Qualquer área. Quem come demais Sim. acaba tendo problemas, sabe? Quem fuma demais, né? Ou, na verdade, quem fuma, né? É. Já tem problema. Ou seja, a pessoa que faz uma dieta extremamente restritiva acaba ficando fraca, acaba tendo um É o certo problema. exercício que é demais dá problema também. É, Exatamente, tudo tem que ter equilíbrio. exato. Então eu penso que assim, a gente tem que haver um equilíbrio entre a proclamação do evangelho, em primeiro, isso é o foco principal, o ápice da igreja, né? Mas também junto com isso a ação social. Porque não adianta nada. Muitas vezes você vai evangelizar em algum bairro mais humilde, falando de forma bem prática. Você vai evangelizar uma pessoa que está lá na rua, você fala de Deus para ela, às vezes ela fala assim para você: olha, me ajudou muito, mas eu tô com fome. O que pode me ajudar? Aí o que você fala? Vamos orar. Não é assim também. Você tem que ter aquilo ali. Um exemplo bem básico. Tem que ter aquele alimento também para demonstrar o amor, para aquela pessoa falar: poxa, realmente esse lugar cuida da alma, cuida de mim, do meu corpo, entendeu? Aí eu acho que é a verdadeira demonstração do amor em si, do amor cristão, né? E tem um versículo que fala, não lembro bem a referência agora, se você é o irmão que não tá passando bem, fala para ele vai em paz, orar por você e não dá o que ele precisa, não tem nada, né? Tem um versículo que fala isso, não tô lembrando a referência agora, tem um versículo que fala isso. Eu não me Mas, recordo também, é, mas é verdade. Então eu acho que assim, a igreja tem um papel extremamente importante na sociedade. A importância dela é enorme, né? sim. E sobre a pandemia, nós vimos lá, estudando a história do cristianismo agora, lá na faculdade, eu e meu irmão, que aconteceu nos primeiros séculos, lá nos séculos 2, 3, que aconteceu já isso, né? E como a E igreja também reagiu naquela época lá? então, um exemplo também aconteceu foi na época de Calvino, se não me engano, né? 1542, né? Isso, por volta do século XV, se eu não me engano. E o que ele fez? Ele não se ausentou, né? Ele não fugiu, ele não correu, nada disso. O próprio Spurgeon também, o
passou por uma questão de epidemia, se eu não me engano, era de cólera, e também não se ausentou. O que esses homens de Deus diziam? Eu acho muito, muito interessante a seguinte questão. Todos eles têm a mesma fala, ou seja, vamos nos resguardar, sim. Porém, se for necessário, a gente vai estar no meio dos enfermos, orando por eles e ajudando eles. Naquela época, a gente sabe que a medicina era um pouco mais restrita, né? Então, não tinha como, por exemplo, bom, vou levar máscara para você, ou vou levar uma dipirona para você tomar por causa do febre, né? Mas eles se propunham, falaram, não, a gente está aqui e se precisar, vamos estar no meio dos enfermos, vamos atrás deles e vamos cuidar, nós não vamos nos ausentar dessa função. E trazendo para Morreu os vários dias irmãos, atuais... né? Vimos lá, né? Morreu vários irmãos até nisso aí, né? Oi? Morreram vários irmãos socorrendo, morreram vários irmãos, né? Sim, 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 mas não fugiram, não fugiram da Não. responsabilidade que cabiam a eles naquele momento da história. E fazendo um paralelo com hoje, a igreja também, nesse momento de pandemia, a igreja não pode ser uma igreja covarde. A igreja não pode ser uma igreja que se ausenta, que tranca, só porque trancou as portas do templo, acabou a igreja. Não. É nesse momento que a gente tem que ter a firmeza, a fé. Eu estou lendo o livro do Spurgeon que ele fala que a fé, uma fé bem fundamentada, uma fé transbordante, ela faz transbordar também as boas obras. Né? Ela faz aumentar as boas obras. Não tem nada a ver com salvação, nada disso. Mas ela fala assim, que uma fé alicerçada faz transbordar as boas obras, ele diz. Isso. Então, nesse momento, eu acho que a gente pode usar isso daí. Nós temos que ter fé no Deus que servimos. Sabemos que estamos suscetíveis também, nesse momento, ao vírus, etc. Mas nós não podemos ser, como igreja, não podemos ser covardes. Temos que o quê? Muitos irmãos perderam emprego, jornada de salário reduzida, muitos têm filhos pequenos, que antes deixavam na creche, aí a mãe tem que sair do emprego porque as creches estão fechadas. Então é nesse momento que a igreja tem que assumir um papel mesmo de uma entidade de Deus aqui na Terra e buscar sanar esses problemas. Mas de que forma sanar? Você vai acabar com o vírus? Não. Você oferecer um alimento, oferecer uma ajuda, entendeu? Eu acho que é essa a questão. Orar, não desistir, encorajar mutuamente, sabe? Sorrir com aqueles que foram curados, chorar com aqueles que perderam entes queridos, estar do lado, dando um apoio psicológico, espiritual e também material financeiro. Então, a igreja não, nesse momento, eu creio que a igreja não pode Acovardar. se acovardar, se esconder, fechar as caras, né? Então eu penso que assim, o papel dela nessa pandemia é esse. Lógico, obedecer às leis, né? Porque hoje a gente vê muito, voltando a falar dos excessos, o que a gente vê hoje é o quê? Não, mas eu confio em Deus e eu vou para qualquer lugar, eu vou abrir a igreja, vai ter culto normal, porque não vai acontecer nada, porque eu sei Deus que eu sirvo. Mas a própria palavra de Deus fala que nós temos que ser prudentes e que nós estamos debaixo da autoridade dos homens, né? Isso. Então, eu até li uma reportagem há vários dias atrás, eu nem me lembro, não me lembro se na Coreia, não me lembro exatamente. Um pastor lá, ele juntou 8 missionários. Coreia, né? Infectou bastante gente, depois descobriu que foi uma igreja que pegaram, né? Que ele juntou 8 missionários, se eu não me engano, enviou lá para a China para que aqueles missionários lá, através do poder deles ali, vai curar a pandemia. Não, a gente sabe que está agindo totalmente de forma imprudente. Você ter fé, você acreditar em Deus, não significa que você tem que ser um louco, né? Nada disso. Você tem que ter uma postura de firmeza. Saber que se aquele mal chegar até você ao próximo, você sabe que Deus é capaz de restaurar, né? E é capaz de evitar também. Mas por fim, aí você viu que voltaram, a pandemia se espalhou para o mundo inteiro, e na Coreia foi ver, aí foi por causa daqueles missionários que quase o país inteiro foi atingido, né? Através dele. Então,
Aí está um exemplo de um excesso. Então, acho que assim, nesse momento, cabe a nós, como Igreja de Cristo, sermos prudentes, respeitar as leis, as autoridades, porém não se acovardar, não deixar de ajudar os irmãos que necessitam de uma forma, não deixar de se articular. Hoje nós temos a tecnologia ao nosso favor, as redes sociais, o WhatsApp, um monte de coisa, manter contato, tem que ser por WhatsApp, uma ligação, conversar, estar disposto, orar e orar muito. E eu creio que seja isso, irmão. Esse seria o papel da igreja. Muita gente desesperado hoje, né, irmão? Atribulado. E nós temos como levar a paz a esses corações, né? O alívio através da palavra de Deus, né? Exato. E você pode ver que em momentos ao longo da história, se você for ver que em momentos de desastres ou de perseguições, foi aí que a Igreja de Cristo cresceu mais ainda. Sim. Né? Foi aí que a Igreja de Cristo cresceu mais ainda. E nesse momento, há pessoas o quê? Muito fragilizadas, que nem o irmão falou, sem apoio, sem amparo algum. Então, esse é o momento da gente cumprir o ID, o proclamar o Evangelho também. Sim, que a igreja pode estar fechada para culto, mas a igreja nós sabemos que não é as quatro paredes, né? A igreja somos nós, o corpo de Cristo. Então ele não pode estar morto nesse momento, né? A igreja é fechada para culto, para se reunir, mas às vezes de reunir, saiamos. E até a igreja. Saiamos. É hora que a gente pode sair e pregar o evangelho sem sair de casa, entendeu? Sim. Podemos usar, como eu disse, usar várias ferramentas, várias pessoas que estão aí precisando, os corações quebrados por causa dessa pandemia, desesperados, e a gente pode oferecer aquele que é nosso verdadeiro refrigério, nosso verdadeiro escudo, né? Nossa verdadeira rocha, que é Deus, né? Sim. A paz, que é Jesus, que ele falou, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. As pessoas estão precisando de paz hoje, né? De paz, Você vê hoje um mundo extremamente corrido, um mundo extremamente focado em coisas materiais, um mundo que valoriza aquele homem multitarefas que entra 6 horas da manhã no trabalho e sai meia-noite e depois vai tomar alguma bebida e tal, e está envolto em festas, etc. O mundo valoriza muito isso. Só que a gente sabe que isso daí são máscaras que o ser humano usa para preencher um vazio que somente Deus pode ocupar. O vazio que somente Deus, o Espírito Santo de Deus, pode preencher. Então hoje o homem, o que faz? Ele pega, mesmo em meio nessa pandemia, ele se apoia em várias tantas outras coisas, tanto é que você pode ver que a taxa de suicídio está extremamente alarmante. Por quê? Ele tenta colocar o seu apoio em coisas terrenas, em coisas que do dia para a noite podem sucumbir, e sendo que Deus está ali, né? Deus está ali, ele tem que depositar confiança em Deus. E para isso, a igreja tem que abrir a boca, a igreja tem que proclamar o evangelho para toda e qualquer criatura. Para toda e qualquer criatura. Então esse é um momento muito bom da igreja agir. É um momento muito bom da igreja ser importante, ser relevante na sociedade. Lógico, os maus exemplos a gente sempre vai ter, né? De exageros aí por parte de pessoas que se dizem cristãs que são totalmente loucas, né? Exageros, erros, heresias, né? Desequilibradas, mas a Igreja de Cristo em si, ela tem que oferecer, ela tem que buscar essas almas nesse momento de pandemia, no momento que as pessoas estão fragilizadas, estão necessitadas. Sim, como eu falei de paz, a gente está vendo que o índice de violência doméstica aumentou muito, porque a falta de Deus nos lares, falta da paz, que é o príncipe da paz, e nós podemos levá-las as pessoas, né? Exato, o índice de violência doméstica, o índice de separação também, que é representado, a taxa de separação subiu entre casais, a taxa de suicídio subiu. Por quê? Hoje as pessoas estão tão acostumadas com aquela famosa correria do dia a dia, que quando elas não têm aquilo para preencher elas se sentem vazias. Porque elas estão procurando algo que é do tamanho de Deus aqui na Terra, que não tem nada que se compara.
Esse é o problema, né, irmão? Sim. Então eu acho que hoje a igreja, assim, desde da era primitiva ali dela, dos primórdios ali até hoje, a igreja ela não, ela tem esse papel. A igreja ela tem um alto poder de influenciar a sociedade. Porém, muitas vezes a própria igreja tem sido o veneno para ela mesma. Porque se a gente for pegar a taxa de pessoas que se dizem evangélicas hoje, eu não sei quantos milhões são ao certo, mas é uma taxa alta, um número muito alto. E sendo um número muito alto, a gente pode ver que esse número cresceu ano após ano, porém, a influência da igreja na sociedade tem diminuído cada vez mais. Pelo contrário, a sociedade tem influenciado a igreja. Isso eu sou totalmente contra, totalmente contra. Então a gente pode ver que sim, ao longo dos anos, a igreja teve os seus momentos, né? Teve seus momentos de se impor ali, de mostrar o que é verdadeiramente os princípios que Cristo pregou, exercer aqueles princípios, né, de forma sábia, porque sabedoria é você pegar todo aquele conhecimento antes, né, entre os povos de Deus, passados oralmente e hoje através da palavra de Deus, pegar todo esse conhecimento e transformar em ação prática, né? Então a igreja, todo momento, ela teve sua importância e hoje a gente enfrenta mais um momento dessa pandemia. A igreja tem que mostrar realmente que ela está alicerçada e que o alicerce dela jamais se quebrará, né? Que é a palavra de Deus, né, nosso alicerce, né? Exato, a palavra de Deus, a confiança na própria obra de Jesus. Então a igreja tem que proclamar, abrir a boca e falar, viu? Sabe isso daí? Jesus pode nos ajudar. Não, eu sou totalmente contra você evangelizar e falar assim, viu? Jesus pode te dar a coisa que você quer. Não, mas eu quero dizer assim, olha, Jesus, com tudo que ele fez, com a sua palavra, é um alicerce sólido. Ele pode transformar. Sem ele, você vai sofrer algo pior que essa pandemia, que é a condenação eterna ao inferno. Então, lógico, você tem que medir essas palavras, você tem que saber o momento que você vai dizer isso, né? Às vezes, no momento que a pessoa está passando uma baita dificuldade, você vai e joga isso na cara da pessoa, não. Mas, lógico, através de tudo, resumindo, temos que proclamar a verdade, o verdadeiro evangelho. Mostrar que realmente a igreja se manteve sólida nesse momento de pandemia. Que tudo isso vai passar, mas o que não passa é a palavra de Deus, que ela Exato. subsiste eternamente. E estamos aqui de passagem, somos forasteiros, e a nossa alma, nosso espírito não vai passar, ele é eterno, e temos que ver para onde ele vai depois, né? E aqui na Terra é preparação para isso, e se nós estivermos com Cristo, salvos, ele passar para a pandemia, por tudo isso, e viveremos para sempre com ele. Ou não, isso que é importante, se passarmos com Cristo essa pandemia, ou sem Cristo, né? Exato. Resumiu bem. Eu não tenho nada a acrescentar sobre isso. Ou você passa com Cristo, sabendo que o seu foco não tem que ser aqui. Lógico, você vive no mundo, você pode e deve se estruturar, mas que o seu foco é em outra cidade, na cidade celestial, é em outro local, né? E Jesus não nos deixou enganados. Nós sabíamos que poderíamos passar por tudo isso. Ele falou lá em João: no mundo tereis aflições. Né? E a própria Bíblia fala que iremos passar por guerras, por epidemias, por doenças, etc, etc. Então, isso já foi dito. Então, aquela pessoa que é cristã e que pelo menos lê a Bíblia que tem em casa, ela não devia estar surpresa com o rumo que o mundo está tomando. Sim. É por isso que muitas pessoas podem argumentar e falar assim, não, Deus não está no controle. Igual teve um pregador que falou que aí um pastor novo, uma teologia totalmente avessa à Bíblia. Liberal. Ele falou que Deus não está no controle de tudo, porque se Deus tivesse no controle de tudo, jamais iria haver um negócio desse. Como que Deus podia estar? Irmão, é pegar a Bíblia e falar, é o seguinte, o próprio Deus, né, já falou isso há muitos anos atrás, há muito tempo, antes do seu
avós, tataravós, antes da sua genealogia começar a existir. Então Deus é soberano. Ele já nos avisou, ele já deixou ciente, ele falou que as coisas tendem a piorar, mas que aquele que se mantiver firme nele, né, estará num lugar bem melhor. Falar, como falou outra coisa piorar, tem aquela famosa frase que muitos crentes usam aqui, né? O melhor está por vir. Sabemos que não é verdade, né, mano? Não, eu penso que não. Eu penso que o melhor já veio, que é Jesus, né? Agora... Pode ser. A nossa situação, aqueles que morrerem com Cristo, a situação vai melhorar, com certeza. Mas aqui na Terra nós não vemos o melhor já veio, né? É. O melhor que o Verbo encarnado já esteve aqui. Esse que é o melhor, né, irmão? É o melhor. Aqui nada há de ser melhor, porque aqui vai estar tudo ultrapassando e a preparação, o melhor vai ser só o encontro com Cristo mesmo. Exato. É verdade. Porque aqui na Terra não é nosso lugar, né? Exato, Não, a Bíblia fala que somos peregrinos aqui, né? Inclusive, se a gente lê o livro O Peregrino mesmo, de John Bunyan, ou assistir o filme, a qualidade do filme não é boa, mas é muito legal esse filme. A gente vê todas as dificuldades que ele passa, mas quando ele entra na mansão celestial, lá ali no filme, né? O fardo cai, e quando ele olha para a cruz, aquele fardo cai e ele entra para a mansão celestial. Eu era criança esse filme. Então, esse filme são 30 anos. Quando eu assisti esse filme, eu nem cristão eu era. Eu falei, cara, que filme doido que é esse? Não tem muita coisa, não tem nada a ver esse filme. Aí depois que você fala, puxa, a cruz, é a cruz que nos liberta desse fardo que carregamos aqui, né? E, não fugindo do assunto, né? Então é isso. Todo esse fardo que essa pandemia tem causado, nós temos que lançar aos pés da cruz. Nós temos que lançar ela a Jesus, né? Que ele sempre teve o controle de tudo. Isso foi nos avisado. É por isso que eu passo, irmãos, essa pandemia de forma tranquila. Sim. Porque eu não confio em mim. Eu não confio no salário que eu estou ganhando. Eu não confio ali no meu emprego, que é ele que vai me manter estável. Não. Eu estou confiando em Jesus. Viver por fé, como está na Bíblia para a gente viver, né? Viver por fé, né? Viver por fé e não por vista, né? Isso. Não que os olhos veem. Então, é por isso que eu passo tranquilo. Lógico, como todo ser humano, nós temos nossos momentos de fraqueza. Sim. Né? Mas, no geral, a gente tem que ter a tranquilidade que somente Jesus pode dar. Saber que o que ele fez é eterno, que Deus é soberano, tem o controle de tudo, que a sua palavra é inspirada e infalível, então a gente pode confiar, né, que nas coisas que vão acontecer e seguir. Hoje eu li um texto bem legal da esposa do pastor Augusto Nicodemo, se chama Hendrika, e ela fala, muitas pessoas hoje vivem tão frustradas da forma como vivem, porque querem viver o hoje pensando no amanhã, sendo que se cada dia basta o seu mal, viva o dia de hoje, se tranquilize com o dia de hoje, porque você está querendo trazer todo aquele peso, todo aquele fardo que há no dia de amanhã para hoje também. Amanhã ele pertence, né, mano? Amanhã ele pertence. Exatamente. E aí muitas pessoas querem viver o dia de amanhã, no dia de hoje, acabam trazendo esse fardo para o dia, acabam não vivendo o dia de hoje, muito menos vivendo o dia de amanhã também. Que ela não sabe se ela vai viver aquilo. Mas eu achei muito interessante esse texto. Então, nessa pandemia, vamos viver o hoje, confiando em Jesus, confiando em tudo que ele fez e que ele está no controle de tudo e que ele jamais desampara os seus, né? Sim. Amém, irmão? Tem alguma coisa para falar? É isso mesmo, irmão. Até aqui, a Bela Cabelo e Make disse assim, estou colocando tudo na mão de Jesus. Ele nos prometeu aliviar nossos fardos. E é verdade, velho. Com certeza. A melhor coisa que você faz. Você coloca nas mãos de Jesus, né? Descansa tranquila.
A Pode até Neuza, aparecer. minha colega de curso, a Neuza. Legal. Neuza. Eu não atualizei E... aqui os comentários, irmãos. Eu me perdia, pessoal. Agora que não falou que eu atualizei. Não, estou acompanhando aqui. Então, a melhor coisa é isso mesmo. Resumindo, colocar nas mãos de Jesus. Mas como assim? Como? Cadê Jesus com as mãos para eu colocar? Não, é a confiança em Jesus, né? É aquilo ali. Como o Então, irmão colocar José nas falou aqui mãos de também, Jesus. ó, se o senhor permite, as coisas nos ensinar algo, né? Exato, com O José falou certeza. também. Olha, as provações de Deus, eu penso que são assim, as provações de Deus, elas nos ensinam algo, elas nos fortalecem para coisas que estão por vir, e ela mostra para nós mesmos que se não vivermos na dependência de Deus, a gente vai sucumbir rapidinho. Sim. Então, as provações são boas, por mais que isso pareça bem antagônico nesse momento, assim, né? Bem paradoxo, mas assim, as provações, elas nos ensinam, nos fortalecem. Tiago fala isso nos versículos dele, né? Tiago Sim, fala isso, né, Tiago irmão? fala. É. E Paulo também, Paulo, parafraseando, assim, um bom trecho do que Paulo fala, ele diz assim, olha, eu tenho passado tudo isso, e eu sei que eu sou fraco, eu sei que eu fico, na maioria das vezes, fraco, mas é aí que eu vejo que Deus é forte em mim, não é Sim. eu, é Deus que é forte. Então, nesse momento, a gente tem que entender que somos fracos e que Deus é forte, Ele é soberano e Ele está no controle. Aí fez lembrar aquele versículo também, muito conhecido e usado incorretamente, né? Filipenses 4:13, né, irmão? Posso todas as coisas, tudo posso passar, porque Cristo me fortalece. O versículo campeão de erro de interpretação. Sim. É verdade, Filipenses 4,13, que Paulo fala assim, posso todas as coisas. Então quer dizer que vamos conseguir o nosso carro esse final de semana. Mentira, irmão, brincadeira. É. Ele fala, eu Quando passei Paulo... fome, passei frio, passei tudo isso, eu posso passar por isso. Exato, Porque Cristo me exato. fortalece passar. Ele fala que eu sei viver tanto na abundância quanto na pobreza, né? Então, nesse momento, vamos supor, a gente estava levando nossa vida normal. Estamos vivendo tranquilamente ali, na abundância, vamos colocar assim, né? Fato, Tranquilos. pandemia. De repente, de um dia para o outro, um negócio que a gente nem vê acaba com tudo. Muita gente perdendo emprego. E aí que essa pessoa tem que ter Filipenses 4,13. Fala assim, eu, Guilherme, quando eu estava no meu emprego lá bem, tranquilo, estava vivendo. Só que agora, um exemplo, eu perdi tudo. Eu, Guilherme, perdi tudo. Então, eu também estou vivendo, porque é Deus quem está na minha vida. Né? Já não sou eu. Já não sou eu, minhas convicções que habitam em mim, mas assim, as convicções daquilo que Deus colocou em mim, né? Então, Sim. isso foi só um exemplo, eu não perdi o emprego, graças a Deus, nada. Amém. Sim. Mas é isso aí, irmão. É a confiança. Tudo se resume a uma coisa: Deus. Deus. É Ele na Né? nossa vida, né? Verdade. A gente pode estudar 10 anos, mas tudo se resume a fé em Deus. Sim. Só Ele nos fortalece. E a fé vem da palavra dele, como está lá em Romanos, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então temos que nos apegar a ela sempre, como nossa base, nossa bússola, né? Não ouvir outras pessoas vêm nos falar, podemos até ouvir, mas temos que ouvir primordialmente a palavra de Deus, né? Exato, Não adianta nada também a gente falar em confiança em Deus, porque a confiança, se você for ver a estruturação da confiança, como que é? Você só confia. Confiança é o quê? É um sentimento que você coloca em outra pessoa, né, ou em algo de certa dependência, que aquela pessoa vai te atender, ou aquele algo vai te atender. Então, quando a gente fala de confiança em Deus, significa que... E um detalhe antes de falar disso, a gente só confia, a gente só deposita créditos, ou a gente só vive na dependência de algo em que a gente conhece, concorda? Sim. Que a gente não vai, vamos supor, tá passando um cara na rua, fala assim, ó, meu amigo, tá aqui, R$ 300, você não deposita? Tá aqui o número da minha conta, deposita para mim. Você nunca vai confiar. Se você não confia, porque você não conhece aquela pessoa.
né? Então, a gente só confia, só vive na dependência e só consegue entender os propósitos daquele que a gente conhece. E quando a gente fala confiar em Deus, tem que ficar subentendido ali que você conhece a Deus. E como que eu conheço a Deus? Através da revelação dele. E como se deu a revelação dele? Através da palavra dele. E como que é a palavra dele? É a Bíblia. E o que eu tenho que fazer com a Bíblia? Eu tenho que ler a Bíblia. Sim. Não só ler, meditar, estudar ela. Para Né? ficar, viver todos os dias. Exato. Então só vamos ter a confiança em Deus, viver na dependência dele, a partir do momento em que começamos a entender os propósitos, entender aquilo que ele permite, aquilo que permite se revelar, se mostrar a nós, né? Porque tem coisas que realmente nós não entendemos, enfim, parte daquela teologia do mistério, etc., que algo são mistérios de Deus mesmo. Mas aquilo que precisamos, Deus deixou bem claro na palavra dele. Então, para a gente ter a confiança mesmo e não se abalar nesses tempos, a gente tem que conhecer ele através da sua palavra, né? Não tem segredo, não tem mágica. Você não vai orar e falar assim, fala comigo, Deus, e ele vai abrir o céu e vai descer ali e falar com você. Se ele quiser, ele pode, ele é Deus. Mas normalmente é a palavra dele, é a palavra. É via de regra, totalmente a palavra dele. Estudar, orar, que aí a gente vai entender os propósitos, conhecer, depositar nossa confiança e não se abalar, né, meu irmão? Sim. Somente pela palavra de Deus. Acho que é isso. Isso. Oi? Falei, somente pela palavra de Deus conhecemos a Deus, né? Exato, exato. Então, e aí, ó, pode ver que tudo isso que a gente falou cai naquilo lá, que o papel principal da igreja é proclamar o evangelho, porque a gente vai estar fazendo conhecida a palavra dele. Sim. Né? Então... Através de nossos atos e através da nossa boca. Exato, exato. Eu não lembro ao certo quem citou, se foi Santo Antônio ou alguma outra pessoa que viveu, que falava que a gente deve pregar e, se necessário, usar palavras. Ou seja, sua vida também, a forma como você age também é uma pregação. Sim. Pregue, se necessário, use palavras. Exato. Acho que foi Moody, não foi Moody? Acho que foi Moody que falou essa palavra. Né? Eu não lembro agora exatamente a fonte. Mas se a gente for ver, então, resumindo tudo, a nossa São vida Francisco, também... irmão. São Francisco, eu falei Santo Antônio, tá errando. Tô ruim de santo. Verdade. Né? Pregue, se necessário, use palavras. Exato. Pregue, se necessário. É algo de se pensar. A nossa vida também é uma forma de pregação. Enfim, então eu acho que é isso, irmão. Fazendo um resumão bem geral, igreja somos nós, né? Pessoas convertidas, regeneradas e salvas, batizadas, uma assembleia ali, um conjunto de pessoas adorando ao único Deus, mediante a sua palavra, a forma de agir. Na igreja, e o papel da igreja na sociedade é proclamar o evangelho para que se acrescente pessoas salvas, expor a verdade, libertar as pessoas do fardo, né? E sobre a importância social, falamos da ação social, de ajudar. Um parênteses, eu estou estudando 1 Timóteo 5, de 1 a 8. Tá travando? Só para mim ou tá todo mundo travando? Irmão Guilherme. Ué? O que aconteceu? Travou aqui, irmão Guilherme? Travou? Será que foi só para mim ou todo mundo travou, irmão? Não sei, mas você está ouvindo agora? Tô, chiou, mas tô. O irmão tava falando que tava lendo, travou, ele falou de 1 a 8. Isso, eu parei quase aí, né? Você vê o cuidado extremado de Paulo com as viúvas e tal. Então, ele passando as orientações a Timóteo, para que Timóteo, ali na igreja de Éfeso, começasse a organizar-se mesmo, filtrasse quais viúvas necessitavam de ajuda mesmo, etc. Então, esse é o papel social da igreja, a importância dele. E a igreja, como a igreja reagir, Tá melhorando, né? isso, em meio a uma pandemia, seria
mantendo seu caráter sólido em Cristo, pregando o evangelho, praticando a ação social também. Eu creio que é isso, irmão. Amém. O irmão ficou parecendo desenhado, o irmão tá aqui. Por que será, né? Não Conexão? sei. Mistério. Parece que vai melhorar, mas tá tudo. Tá embaçadinha a imagem do irmão. Amém. Vamos orar então e finalizar, Vamos irmão? orar. Uma hora para nós encerrar? Ora. A Neuza falou, continue com as lives, está sendo muito bom ver você. Amém, Neuza, Deus abençoe. E Deus abençoe. que Deus dê graça. Bom, vamos Amém. orar então, né? Senhor nosso Deus, obrigado por esse momento, Pai, ao qual falamos de Ti. Que o Senhor venha cada vez mais acrescentar conhecimento, sabedoria à vida nossa, de todos que estão ouvindo, fortalecer Amém. nossas mentes e corações nesse momento de pandemia. E sabemos, Pai, que tudo está sob o Teu controle. Nos ajuda e nos guia, Pai, que venhamos a entender que o Senhor é soberano e precisamos de Ti a todo instante. Que o Senhor tem que ser o centro das nossas vidas. É assim que eu oro e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meu Guilherme. Amém. Muito obrigado pelo convite de estar comigo aqui. Oi? Muito obrigado por aceitar o convite de estar comigo aqui. Poxa, que isso, irmão. Eu que aceito o convite. Eu tenho ainda muito que aprender, mas a gente vai tentando falar o que sabe. Amém. Deus nos capacita cada dia. Amém. Que Deus também abençoe a todos aqueles que estão conosco aqui. Que possam, a Néia, o irmão José Vivan, a Liene, que Deus, a Neuza também, o pastor Guilherme, que esteve aqui, ou está, eu não sei ver. A A Rose, Rose, Claudinha estava aqui. a Meriane, enfim. Mediane, Alice Fortunato, colega aqui, amigo aqui do Instagram. Quem mais? Tadeu, colega de trabalho. Relara, 2013 eu não conheço. Claudinho, a esposa do irmão Guilherme, Lidiane, a Bilene, Everton, meu companheiro de corrida. Amém, irmão Everton. Pastor Guilherme, o Nego, o Valtair, colega de corrida também, a Tamires, irmão Adriano, irmã Cláudia. Deus abençoe, meus irmãos, todos. Amém. Então, fica com Deus, viu, meu irmão? Tudo de Amém. bom. Abençoe. Que Deus te abençoe. Amém.